eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Eu continuo alegre, eu continuo feliz, eu continuo expressando o júbilo do meu coração diante do Senhor nosso Deus, por Deus ter me permitido essa oportunidade de poder estar aqui convosco, celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, tivemos um dia abençoado por Deus, passamos ali no retiro, ali onde eu tinha incumbência de ministrar ali pela parte da manhã e pela parte da tarde, ali em Pomerode, né, Lu? Pomerode. E Deus nos abençoou, Deus nos agraciou, e não será diferente, né? O Senhor já tem nos agraciado, já tem nos abençoado. Eu quero agradecer a Deus pelo convite que foi facultado à minha pessoa, de todo o meu coração. Agradecer, né? Foi a pastora Lu que me convidou. Eu fiquei feliz que o pastor Eric manteve essa palavra, manteve esse convite em pé, e eu pude estar aqui convosco, aprendendo, me alegrando. Amém, irmãos? É uma honra muito grande poder estar aqui. Rever a pastora Lu, né? Somos companheiras de oração, somos companheiras de jejum, temos muitos propósitos juntos diante do Senhor nosso Deus, ela como pastora, eu como ministrante da palavra de Deus. Fiquei feliz. Ontem eu não lembrava o nome das cantoras, mas eu falando para a pastora Regina, mas tem uma dupla lá, mas elas cantam muito, eu tenho que levá-las em Curitiba. O duro é que eu não fico em Curitiba, né? Mas eu fico uma vez por semana em Curitiba, né? Então, eu falei, e ela, da onde é, Lucy? Aí eu fui descrevendo o cabelo, uma é mais assim. Daí ela falou, eu sei de onde é. Eu falei, meu Deus, mas que bênção aquelas meninas, né? Meninas no bom sentido, não que não tenham maturidade espiritual, estou falando no sentido da idade cronológica. Mas eu fiquei feliz de ver, assim, né, mulheres ungidas. Vocês estão em pé, já vão sentar. Aí um dia, uma cantora bem assim para mim, por que a senhora não me chamou para cantar no final do culto? Eu bem assim, porque você ia despregar tudo que eu preguei. Você ia despregar tudo que eu preguei. Não tem postura, não tem ética, não tem um padrão adequado. Eu penso que fio dental você usa para o teu marido, não para o marido das outras, né? Onde se viu se apresentar no altar, se expondo tudo. O que é isso? O altar do Senhor é santo. Não estou falando de usos e costumes, não. Eu sei até onde posso ir. Mas nós temos que ter um padrão na casa de Deus. Né, irmãos? Deus nos levantou para fazer a diferença. Se não fosse para fazer a diferença, ficaríamos lá no mundo. Amém, irmãs? Ela me perguntou, por que a senhora não me chamou? Porque você ia despregar tudo que eu preguei. Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor. Estou muito feliz, né, de ver ali, né, o Felipe, a irmã Débora. Já falei, Lu, ontem, que o Felipe é um presente que o Senhor manda embrulhado em papel de seda, né? E eu tive um sonho, né? Os irmãos sabem que eu perdi um filho. E se ele estivesse vivo, ele estaria com 18 anos. E ele era bem loirinho, assim, bem loirinho. E eu tive um sonho tão lindo, assim, que um rapaz me abraçava, né? Eu até contei no retiro, me dava um abraço, e eu sentia aquele abraço, sentia a costelinha, tudo, e eu achei tão lindo como o Senhor confortou o meu coração. E aquela pessoa falou para mim assim, eu moro num lugar muito lindo, muito lindo. E Deus me fez entender que eu gerei um filho para o Senhor. Né? Os mortos não voltam aqui, é claro que não. Mas Deus me fez entender que o Senhor me deu muitos filhos. Irmãos, eu tenho o prazer de orar e jejuar com os jovens.
Se os irmãos soubessem a quantidade de pessoas que descem na rodoviária de Curitiba, ou o porteiro me avisa, olha, tem um jovem, eu falo, meu Deus, o que esse povo vai pensar de mim, esse jovem batendo aí no meu condomínio, né? Irmãos, eu tenho prazer de orar e jejuar com jovens. Eu tenho essa dádiva da parte de Deus. Deus recolheu um filho meu, mas me deu muitos filhos. Filhos na fé, filhos na oração, filhos que tenho vontade de vê-los sendo consagrados, sendo batizados, profetizando. E o Senhor acalentou o meu coração com esse sonho, irmãos. Nossa, eu fiquei tão feliz. Aí, pastor, sabe o que eu fiz? Fui lá, decorei toda uma parte do meu quarto, tudo de azul. Ah, não é o novembro aí, azul? É, né? Teve outubro rosa. Eu decorei tudo ali de azul, assim. E o Senhor falou tanto comigo, meus irmãos. E Deus está falando com alguém neste lugar. Às vezes, você sofre uma perda de um amigo, de um emprego, mas é porque Deus vai gerar muitas coisas para você. O que é o desastre para você hoje é o triunfo de Deus no amanhã. Amém? Vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos. Quero ser obediente à voz de Deus. O Senhor mandou eu ministrar sobre esta palavra. Já é a segunda vez que estou ministrando. Não, terceira vez no dia de hoje, irmãos. Então, me perdoe se a minha voz falhar. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 1, leremos do versículo 29 ao versículo 32. Ao 33. Amém? Acharam? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Amém? Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, você lembra quando Deus falou com o profeta Ezequiel? Está registrado no capítulo 24. Para você entender, terá que ler todo o capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel. Deus falou com o profeta: olha, eu vou te dar uma mensagem, tu vais se levantar, vai entregar a minha mensagem, e quando tu voltares, eu, o teu Deus, retirei o doce da tua boca. Eu, o Senhor teu Deus, tirarei a alegria, o brilho, aquilo que te chama a atenção. E Deus falou para ele: não quero que chores, não quero que derrame uma lágrima. A minha ordem para ti é atar o turbante na cabeça, calçar as sandálias e colocar o cinto. E a Bíblia continua dizendo assim: e eu fui e profetizei. Quando voltei, o Senhor Deus tinha me tirado o doce da minha boca.
Aí diz assim, num complemento do hebraico da palavra, diz assim: o Senhor Deus havia recolhido a minha esposa. Se Deus recolheu a esposa do profeta Ezequiel e deu uma ordem para ele, era o brilho do olhar dele, era a alegria, era com quem ele coabitava, era com quem ele se relacionava, era com quem ele compartilhava, partilhava. E Deus deu uma ordem: não quero que chores, eu quero que tu ates o teu turbante. Por quê, meus amados? Naquele tempo, nos primórdios, quem tinha o turbante, quem tinha a responsabilidade, como profeta da parte de Deus, não só de proferir a mensagem de juízo, a mensagem de confronto, às vezes com o pecado, ou a mensagem para edificar. Havia também um outro tipo de profeta, o que lia. Por quê? Porque era no turbante. No turbante ficava como se fosse uma caixinha aqui. Então, nessa caixinha, era puxado os pequenos rolinhos, que eram escritos os mandamentos do Senhor. Ficava nessa região aqui, então puxava-se e lia um por dia. Deus queria deixar registrado que, independente do Senhor requerer alguma coisa de nós, uma renúncia, aquilo que muitas vezes nos enche o olho, nos traz uma alegria, mas Deus, conhecendo o amanhã, Deus não poupou o profeta Ezequiel daquela dor, mas o Senhor deu uma ordem: ate o teu turbante. Porque o turbante não poderia balançar. Porque se balançasse, poderia também abrir a caixinha e poderia cair um rolo que era certinho. Era lido, muitas vezes era lido para cada membro do corpo ou era lido para cada dia, dependendo de como era a ordenança do Senhor. Amados, o que eu vejo da parte de Deus neste lugar? Deus falando com você para atar o turbante. Deus falando com você para manter o cinto. Por quê? Porque quando a pessoa oferecesse um perigo, alguma coisa, fosse derrubar aquele profeta, fosse derrubar aquele arauto do Senhor, aquele oráculo do Senhor, uma das questões de segurança, por que eles tinham que usar a túnica? E na túnica tinha que ter um cinto de qualquer jeito. Não estou falando daquilo do cinto que apodreceu, daquela visão, não. Eu estou falando daquilo que quando a pessoa fosse cair num despenhadeiro, o assaltante viesse empurrar aquela pessoa, era pelo cinto que o profeta era segurado. Era o cinto que não deixava ele balançar. E Deus falou: calce os teus sapatos. Porque apesar das dificuldades, apesar das perdas, o ministério daquela pessoa não pararia ali. O Senhor enviaria, o Senhor transportaria, mesmo que fosse pelo deserto. E como havia muito, como hoje nós chamamos de escorpiões, era necessário estar calçado, os pés, para que não ferisse no meio do caminho. Amados, aquela tradição, para você entender, aquela tradição, ela vem vindo, e ela pega a parte que era já ali da parte de Jesus. Agora, aqueles escritos não eram mais no turbante. Uma das coisas que me chama a atenção, os escritos estavam na porta,
Naquele tempo, tinha a mezuzá. O que era a mezuzá? Era como se fosse um pequeno estandarte, e ele era colocado ao lado direito da porta, num ângulo de 45 graus, indicando a entrada da porta. Todo bom judeu, toda pessoa que acreditava na palavra do Deus Altíssimo, no que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9 em diante, falando, então a pessoa colocava na porta aquela mezuzá, e as pessoas tinham por costume de dizer: o Senhor guardará a minha entrada, o Senhor guardará a minha saída. Se você for lá no meu apartamento, se você for lá me visitar, você vai ver, vai lá, vai estar escrito, apartamento 702, eu moro no 7º andar, 702. Lá no meu apartamento vai estar escrito alguma coisa em hebraico. É um pacto que eu tenho com Deus. Se você olhar de longe, vai parecer parece um monte de formiguinha junto. Mas ali está um pacto meu com Deus. Um pacto que eu vou levar para o túmulo. Um pacto que eu fiz com o Senhor. Um pacto que eu vejo através da revelação da palavra, da visão que Deus me dá, das coisas que o Senhor me fala, como Deus tem honrado aquele pacto. Irmãos, foi tão lindo quando eu fiz aquele pacto com Deus, no quarto, diante de uma situação fatídica, de uma situação crucial. E depois, quando eu migrei para Israel, pela segunda vez, meu Deus, quando eu voltei de lá, e eu vim com aquele pacto no meu coração, e falei: Senhor, eu posso passar o que passar, mas este pacto eu jamais quebrarei. E se o Senhor vê que eu vou quebrar, prepara a minha alma e me recolhe. Pode preparar a minha alma, mas isso aqui eu não quebrarei diante de ti. E eu coloquei como memorial na porta: só vai entender quem fala hebraico. Só vai entender quem lê em hebraico. Agora, irmãos, vai chegar o Natal. Quantas pessoas, hoje eu ainda ganhei das irmãs. Quantas pessoas, não sou contra, eu ganhei das irmãs, coloca uma guirlanda na porta. Ali está, lar doce lar. Quando as irmãs viram que eu ia me mudar de apartamento, pelo carinho das irmãs, as irmãs faziam para mim, irmã Lucia, um presente para a senhora colocar na porta da casa. E aquele presente estava escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãs, quem de nós, eu me lembro no quarto da Bruna, eu me lembro do meu filho Rafael, quantas vezes eu coloquei alguma coisa na porta daquele quarto. Quando eu fiz a temática do nosso retiro de debutante ali da Vera, do nosso campo, 15 anos, já faz, alguns anos isso, a Vera me deu 2 coroas para colocar na porta. E eu falei para minha filha, senta aqui. Tudo que eu faço, existe uma cumplicidade muito grande com a minha filha. Minha filha, eu estou te dizendo que Deus falou comigo que nós vamos mudar de apartamento. Minha filha, eu te prometo que quando nós mudarmos de apartamento, a mãe vai colocar isso aqui no teu quarto. E este outro, a mãe colocará por alguns dias na porta de casa. E Deus honrou aquela palavra. Naquele mesmo ano, nós mudamos de apartamento. Amados, Deus está falando com você neste lugar. Você passa nesta igreja, se ela estiver fechada, está escrito Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Não tem uma mezuzá, mas tem uma placa de uma igreja. Alguém chega lá na tua casa, reconhece que aquela é tua casa. Alguém chega lá naquele quarto daquele filho, daquela filha, ou teu quarto pessoal. Pode não ter uma mezuzá, mas ali, ao entrar, ao sair, você profere alguma palavra da parte de Deus. Sabe quando nós, muitas vezes, temos por costume de sair de casa e olharmos para trás, ou voltamos para ver se aquela porta está fechada. Irmãos, quem trabalha como liberal, né, tem um escritório, alguma coisa, vai estar lá escrito alguma coisa na porta daquela casa. As pessoas que têm o gabinete pastoral, vai estar escrito lá, gabinete pastoral, sala de música, né? Eu trabalho com a irmã Vera, lá está escrito sala do COADS, Círculo de Oração Geral do Campo de Curitiba. Quantas coisas há dentro daquela sala que você não sabe. Quantas coisas, você pode ler aquilo que está em hebraico na minha porta, ler o número 702, mas o que tem de lá para dentro, daquela porta para dentro, você não sabe. Você não sabe quais são os meus dilemas. Você não sabe quais são os meus projetos. Você não sabe os planos que eu tenho para o ministério que Deus confiou na minha mão. Você não conhece o que Deus conhece. Agora, meus amados, por que eu estou falando isso? Estou repetindo, estou frisando que Deus honra a porta da nossa casa. Deus honra a porta do quarto daquele filho. Aquele filho pode estar no crack, aquela filha pode estar se prostituindo, mas a partir do momento que você profere um versículo bíblico na porta daquele quarto, quantas vezes alguém nem nos deixa entrar naquele quarto, mas a partir do momento que você proferir uma palavra, proferir alguma coisa da parte de Deus, irmãos, é assinado por Deus, é respaldado por Deus, é território demarcado por Deus. Amados, o que Jesus passou para chegar naquela casa? A Bíblia, Lucas, vai registrar isso. Lucas registra que Jesus estava na sinagoga. Naquele tempo, as sinagogas eram muitas, algumas maiores, outras menores, e elas eram situadas por várias localidades. Muitas pessoas têm as sinagogas como apenas um espaço religioso, mas eu tenho uma concepção diferente. Aonde Jesus está, não há espaço para religiosidade. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus chega na Galileia, na sinagoga, lhe é dada a oportunidade para ler um rolo. Naquele tempo não era um compêndio como a Bíblia é. Naquele tempo eram os rolos que eram lidos, principalmente os rolos do profeta Isaías, do profeta Jeremias, que eram lidos nas sinagogas. Jesus, na Galileia, começa a falar a palavra da verdade. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a proferir o que estava no rolo. A Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas, as pessoas ficavam perplexas com a palavra de Jesus, e as pessoas começam a dizer: da onde vem tanta autoridade? Como fala com tanta graça? Não é este o filho de José? Quem é este que fala com tanta autoridade? A Bíblia diz que todos da Galileia o louvavam, o elogiavam, o abraçavam, o aplaudiam.
Quem não queria um ministério desse? Quem não queria se manter na sinagoga, quando você é amado, quando você é elogiado, quando você é respeitado? Irmãos, quem abandonaria um ministério desse? Quem abandonaria uma família dessa, em que todo mundo vive unido, em que todo mundo se elogia, em que todo mundo se trata bem? Mas Deus permitiu alguma coisa no seu Filho, para que hoje nós pudéssemos vivenciar. Jesus sai daquele lugar que ele era louvado, que ele era amado, e parte para Nazaré. E quando Jesus parte para Nazaré, a oportunidade lhe é dada. E ele lê o rolo novamente. A Bíblia diz que as pessoas ficaram perplexas. De Nazaré as pessoas ficaram maravilhadas. E começam a dizer, a retórica é a mesma. As pessoas começam a dizer, não é o filho de José? Da onde vem tanta sabedoria? Como fala com tanta autoridade? Irmãos, Jesus conhecia o coração. E Jesus sabia que a reação daquelas pessoas de Nazaré, externamente, ela era a mesma do povo da Galileia. Mas internamente, havia um espírito de engano, havia um espírito de mentira, operando naquele lugar. Aí Jesus, como é maravilhoso, como Jesus não é pego de surpresa, não é ludibriado, o Senhor vai falando, Deus usa a boca do seu filho e diz assim, olha, no tempo do profeta Elias, houve uma seca de 3 anos e 6 meses, e não choveu. E nenhum milagre aconteceu, a não ser uma viúva de Sarepta. Olha, no tempo do profeta Eliseu, houve muitos leprosos, porém, só Naamã, o sírio, foi curado. Jesus estava dizendo, eu não vim aqui fazer milagres. Eu vim aqui falar a verdade. Eu vim aqui proferir a verdade. Quando Jesus profere a verdade, o espírito do engano se manifesta. O espírito da mentira se manifesta. A Bíblia diz que aquele povo que tinha a mesma reação do povo da Galileia, que elogiou, que falou, não é o que fala com tanta graça. A Bíblia diz que quiseram pegar Jesus e quiseram fazer Jesus rolar lá de cima para baixo. Aonde estavam os elogios? Aonde estava o amor? Aonde estava o tapinha nas costas? Sabe, irmãos, uma coisa que Deus tem falado tanto comigo, eu não quero que tu viva enganada. Por mais que vá te doer, Deus vai te fazer sentir no abraço. Deus vai fazer você sentir na paz do Senhor. Deus não te deixará como mãe enganada, como pastor, como líder, Deus não te deixará enganado. O Senhor revelará os seus mistérios, porque o prazer de Deus é trazer a cura, o prazer de Deus é trazer a libertação, o prazer de Deus é trazer a salvação. E Deus está falando com você neste lugar. Se tu ama a verdade, se tu anda na verdade, eu não permitirei que você role. Eu não permitirei que você seja desonrado. Eu não permitirei que você se afunde. Eu não permitirei Satanás roubar a tua promessa. Deus está falando com você neste lugar.
Deus está falando, não usará de engano contigo, não usará de engano no meu altar, não usará de engano na minha casa, porque Deus está neste lugar, e Deus não quer ver um pai enganado, uma mãe enganada, uma esposa enganada. Às vezes, quando Deus traz à tona alguma coisa, não é que Deus quer escandalizar, Deus quer colocar no lugar, Deus quer afastar esse demônio da tua casa, Deus quer libertar, Deus quer tirar a mentira do coração daquela vida. Por isso você está aqui neste lugar. Deus vai honrar a porta da tua casa. Deus vai honrar quando você pega a Bíblia e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, nós temos que fazer uso ainda mais da autoridade de Deus. Irmãos, neste momento que a palavra de Deus está sendo proferida, irmãos, é como nós estivéssemos jogando mísseis no território do inimigo. Todo, irmão, espírito imundo, camuflado, que vem para perturbar os teus, que vem para derrubar os teus, que vem, quem sabe, para te atormentar, para te desonrar. Deus está falando neste lugar, pelo poder da minha palavra, pelo poder que é no meu nome, pelo poder que é no meu sangue, vai explodindo tudo. Eu vou desfazendo, eu vou cortando o laço, eu vou libertando, eu vou quebrando algema. Lá, marrai, anassui, uimarraço, imarrai. Sabe, irmãos, nós estamos como uma tropa de choque. Somos chamados por Deus, temos o escudo da palavra, e quando Deus dá a voz de comando, que nós avançamos pela palavra, pela verdade, nós vamos, irmãos, colocando o inimigo para correr, nós vamos invadindo o território, conquistando, demarcando, e há uma conquista de Deus nesta noite, há uma conquista de Deus nesta noite, há territórios de Deus sendo desocupados. Satanás terá que deixar esse território, Satanás terá que deixar esse corpo, Satanás terá que deixar essa mente. Labalashui mahasui. Sabe, irmãos, eu me lembrei de algo, de uma pessoa assim que sempre me abraçava lá na igreja. E daí quando eu comecei a ministrar em trabalhos grandes, em conferências grandes, aquela pessoa disse assim para mim: olha, a senhora não pode estar ministrando nesses trabalhos porque a senhora não é esposa de obreiro. Não, a senhora não pode estar ministrando. Aí eu respondi bem assim para aquela pessoa: sabe por que Deus me escolheu? Ela era esposa de obreiro. Eu venho na consagração, você não vem. Eu venho na oração, você não vem. Eu venho no jejum e você não vem. Você que era para ser o meu referencial como esposa de obreiro, você nunca vem na consagração, você nunca vem no jejum. Por isso Deus me levantou para pregar para você, para ministrar para você. Sabia que eu ando de pé? Você tem carro, eu venho 8 quilômetros de pé com uma filha pequena no braço. Naquele tempo, eu andava de pé, não perco um culto de ensino. Você viu eu perder um culto de ensino? Não, você não vai ver, porque você não vem no culto de ensino. Claro que não vai ver. Aí por isso Deus me levantou para estar pregando para você. Quem sabe era você para estar pregando nessas conferências. Aí você não vem, não se posicionou. Deus colocou eu. Deus me tirou lá do mundo, me salvou, me batizou, me curou, aleluia, e me levantou. Mas
Acabou. O Senhor está falando com pessoas neste lugar. Sabe, irmãos, eu sinto um temor de Deus. Sabe quando Deus vai limpar teu caminho? Sabe quando Deus vai peneirar tuas amizades? E Deus está dizendo, ata o teu turbante. Aquilo que parece um doce para você eu vou tirar. Aquilo que parece que o teu olhar vai brilhar, eu vou tirar. Porque eu tenho para ti é maior. Eu tenho coisas grandes para ti. Eu vou preencher as tuas lacunas. Rei malasui de labassai. Aí Jesus vai para Cafarnaum. Jesus se retira do meio deles. A Bíblia diz que a oportunidade lhe é dada novamente. E quando a oportunidade lhe é dada novamente, Jesus pega o rolo, começa a falar na sinagoga. A Bíblia diz que estava na sinagoga um endemoniado. Irmãos, a Bíblia diz que estava. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava na sinagoga. Irmãos, eu paro para pensar. Quantas vezes aquela pessoa deve ter atrapalhado a liturgia da sinagoga? Quantas vezes aquela pessoa deve ter se posicionado, quem sabe até em cima da sinagoga, querendo ler o rolo. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz que o que estava na sinagoga, a Bíblia diz que o demônio se manifesta, e ele diz, o que tenho eu contigo, Jesus de Nazareno? Bem sei que tu és o Santo de Israel. Jesus foi categórico e enfático, e disse, cala-te e sai dele. Irmãos, Deus falou ao meu coração, não ficará na sinagoga santa do Senhor. Não, irmãos, demônios atrapalhando o culto, demônios atrapalhando o casamento, demônios atrapalhando a vida dos nossos filhos. Não ficará, não ficará. Cala-te, sai, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Não ficará nas tuas finanças, não ficará na tua saúde, mas não ficará mesmo atrapalhando aquilo que Deus tem contigo. Irmãos, como ficou a cabeça de Jesus? Tudo isso, irmãos, aconteceu no mesmo dia. Antes de Jesus chegar na casa, Jesus liberta aquele homem. Irmãos, uma das coisas mais lindas é a libertação. Como, irmãos, é triste e difícil o ser humano lutar contra uma fraqueza. E muitas vezes, irmãos, aquela pessoa só vai vencer se nós orarmos e jejuarmos com aquela pessoa. Difícil, irmãos, também é reconhecer aonde é a fraqueza. Muitas pessoas têm uma fraqueza na área material. Outras pessoas têm uma fraqueza na área sentimental. Outras pessoas têm fraqueza na área sexual. O certo é que toda fraqueza, se ela não for trabalhada, se ela não for superada, se ela não for vencida, preenchida pelo Espírito de Deus, a derrota é certa. O que nós temos que fazer? Contar com a ajuda do Espírito de Deus e contarmos, irmãos, com duas armas
poderosíssimas: oração e jejum. A Bíblia diz que a casta de demônio só sai com oração e jejum. Irmãos, como é gratificante nós nos prostrarmos diante do Senhor, procurarmos chamar a atenção de Deus, nem que você faça meia hora de oração, nem que você faça meia hora de jejum, se é com pureza, se é com sinceridade, Deus vai receber como se fosse o dia inteiro. E o Senhor vai agir. E Deus vai trazer resposta de oração. Deus vai trazer resposta de jejum. Você pode estar certo disso. Olha que coisa mais linda da parte de Deus. Jesus parte agora e parte para a casa de uma mulher. Interessante, irmãos, eu acho linda essa palavra. Interessante que aquela mulher, a Bíblia diz assim, que ela estava prostrada. Irmãos, lembra que eu te falei da mezuzá? Tudo, irmãos, tudo indica que naquela casa tinha uma mezuzá, tinha um emblema do que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 9 em diante. Quantas pessoas não passaram na porta daquela casa, apontaram para aquela casa e devem ter dito: o que adianta esse versículo? O que adianta essa palavra da verdade? Se aí dentro desta casa tem uma mulher prostrada, tem uma mulher enferma, tem uma mulher condenada à morte. Amados, mas Deus honra a porta da nossa casa. Deus honra a porta do nosso coração. Deus honra a porta do quarto dos nossos filhos, das nossas filhas. Deus honra aquela porta que Ele abriu para você. E a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Deus vai mantê-la aberta, com crise, sem crise, o Senhor vai mantê-la aberta. Ele é Deus, Ele é Senhor. Se Ele abrir uma porta de honra, uma porta de escape, uma porta de livramento, uma porta de libertação, passa tu por essa porta hoje, e passa de cabeça erguida. Quantos não blasfemaram? Quantos não devem ter lido aquilo lá e devem ter dito: o que adianta dizer Deus guardará a minha entrada, Deus guardará a minha saída? Sabe quando o inimigo quer fazer piada da tua situação? Sabe quando o inimigo quer fazer chacota da porta da tua casa? Sabe quando o inimigo quer blasfemar da promessa da parte de Deus? Pois é, meus amados, você parou para pensar, a febre derrubou aquela mulher. Irmãos, o que é uma febre? A febre é só um sinalizador de que alguma coisa não está bem no meu corpo. Eu me lembro quando eu tive dengue, meu Deus, estava começando a sair sanguinho pelo meu olho. Passei 4 dias no hospital, entre a vida e a morte, né? Fui medicada errada, quando embarquei na companhia aérea, né? Não podia embarcar por causa do tremor, e para poder embarcar eles me medicaram, para baixar aquele tremor, eu embarquei, de lá migrei para o Uruguai com dengue, do Uruguai fiz tudo aquele trabalho. Quando cheguei no Brasil, eu cheguei muito mal, mas muito mal mesmo, me arrastando com aquela febre. E quando cheguei no hospital, que eu segurava a orelha, e ele perguntou: por que a senhora está segurando a orelha? Eu falei: porque ela vai cair, eu não aguento. Me arrastei, irmãos. Quantas vezes eu achei que ia me passar, quantas vezes eu achei que Deus ia me recolher por causa daquela febre. Você veja que o mosquito me derrubou. E uma das coisas que eu mais falei para Deus: Senhor,
Eu não peguei dengue, Senhor, fazendo outra coisa. Eu peguei dengue proclamando a Tua palavra. Eu peguei dengue, Senhor, pregando, trabalhando com mulheres. Irmãos, independente do que venha nos atingir, aonde venha nos atingir, nós temos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nós temos um Deus que nos dá a segunda chance. Nós temos um Deus que nos perdoa. Nós temos um Deus que nos cura. Sabe, irmãos, quem faz esse papel da febre, que vai sinalizando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa, sabe, está ganhando uma patologia, está ganhando corpo, o Espírito Santo do Senhor. É Ele que vai sinalizando que o teu casamento não está bem, Ele que vai sinalizando que o teu coração não está bem, é Ele que intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis, lutando por mim, lutando por você. E Deus, irmãos, por bondade, não te deixará prostrado. Deus, por bondade, não vai perder, irmãos, mas não vai mesmo. Para nenhuma mazela deste mundo que quer fazer você prostrar, que quer fazer aquela casa desonrada, Deus não vai perder. Deus não perde para obra de feitiçaria. Deus não perde para espírito de morte. Deus não perde para espírito de vício. Deus, Ele entra na peleja para ganhar. Deus, a Bíblia diz que em tudo nós seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Põe a mão no teu coração. Abaixe a tua cabeça. Eu quero que você adentre lá na tua casa. Eu quero que você adentre naquela porta que Deus abriu. Eu quero que você entre naquele teu quarto pessoal. Eu quero que você entre naquele quarto daquele filho, daquela filha, Lara Malamai. Shuri me andele mahasui. Deremantu imahai. Aquilo que quer derrubar você. Aquilo que quer derrubar tua família, aquilo que quer derrubar as promessas do Senhor, jogar por terra, Lamai. Jesus está na casa. Jesus está na casa, Lamai, Anai. Jesus sempre esteve com você. Jesus sempre esteve nessa igreja. Laramalamai. Jesus está com os teus filhos. Jesus está com as tuas filhas. Laramalamai. Jesus está naquela casa. Lamassui. Ah, mas lá só tem briga. Ah, lá não, mas lá fulano trai fulano. Mas Jesus está lá. E se Jesus está lá, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Lá, Mahassui, Deus vai honrar a porta da tua casa. Deus vai honrar a porta daquele quarto que você ora. Deus vai honrar aonde Ele te colocou para trabalhar. Jesus está na casa. Jesus está aqui. Jesus está dentro de você, representado pelo Espírito Santo. Aquilo, irmãos, que veio para matar, aquilo que veio para prostrar, aquilo que veio para desonrar, vai ser neutralizado, vai ser aniquilado, vai ser extirpado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus. Irmãos, põe a mão na tua cabeça. Não é nenhuma sessão de descarrego, aqui não tem disso. Ata teu turbante.
ata teu turbante. Dei mahai, shui mahai. Reprime esse choro de angústia, de desespero. Deixa só o choro da alegria do Espírito de Deus dominar você. Shenderemalamahai. Ata o teu turbante, Ramahai. Deus sabe o que é melhor para você. Laianasui Mahai. Windelemahasui. Como ministra da palavra de Deus, eu profiro que Deus está varrendo o teu caminho. Larabasui Mahai. Windelemasui Mahai. Essa trilha que Deus traçou para você. Ei, Chominifly. Rende de consto de cai. Remanasto imasei. To the fly, to me kei. And the flaço imahai. Deus está dizendo: ata o teu turbante. Reprime esse choro de angústia, de desespero, porque eu sou na tua vida, eu sou no teu ministério, eu sou na tua casa, eu sou no teu legado, eu sou na tua honra. Jesus estava naquela casa. Interessante, irmãos. Eu penso que quando Jesus chegou, pegou ela prostrada, ela deve ter se questionado: por que trouxeram ele aqui? Por que trouxeram? Eu estou prostrada, eu estou com febre, eu estou envergonhada, eu estou sem forças. Ei, showmanai. Por que trouxeram ele aqui? Porque comentaram do meu problema, porque comentaram da minha situação. Balamassui. Irmãos, entre comentar e devagar uma coisa que Deus não nos autoriza. Mas, irmãos, esse comentário é na oração. Nós falamos para Deus, Jesus entra naquela casa, Jesus entra naquele coração, Jesus vai lá naquele círculo de oração. Quantas coisas, irmãos, nós sinalizamos para Jesus entrar. A Bíblia diz que falaram dela para Jesus. Jesus vai lá. Irmãos, eu acho lindo que Jesus não curou ela. A Bíblia diz que Jesus toca nela. E ao tocar nela, ela já ficou em pé. Por que você continua enfermo e está em pé? Porque Deus te tocou. Alamai. Porque te caluniaram e você não caiu. Porque você recebeu um toque do Senhor Jesus. Alabai. Porque que Deus te trouxe aqui para te tocar e para te dizer: eu te deixo em pé. O que eu levanto ninguém derruba, o que eu escolho ninguém rejeita, o que eu abençoo ninguém amaldiçoa. Receba um toque de Jesus neste lugar. O mini flash, oriande de mahai, suriande conde lemasui. Você crê que Jesus está te tocando? Você crê que é um toque de Jesus diferenciado? Você vai continuar em pé, Lamai. Você vai continuar em pé, Lamandurimahai. Enquanto o Senhor estiver te tocando, você continua em pé. Empregado, desempregado, enfermo, curado. Enquanto Jesus estiver te tocando, você continua em pé. A Bíblia diz que a febre a deixou, depois que ela se posicionou com o
toque de Jesus, ela se levantou, ela se posicionou. Depois daquela posição, é que ela foi curada. Irmãos, muitas vezes Deus nos testa, Deus nos prova, Ele nos toca, a gente fica em pé e já prostra. Saímos da posição que Deus nos escolheu, nos outorgou, nos comissionou. O Senhor está dando um alerta. O Senhor te tocou, você está em pé, posicionado. Você tem que aguardar o milagre. Você tem que aguardar a surpresa da parte de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para você prostrar. O inimigo vai fazer de tudo para você deslizar. O inimigo vai fazer de tudo para você abandonar. Mas você tem que se manter em pé. Posicionada. Aí o que Deus vai fazer é com ele. Agora, amados, vamos concluir. Vamos repetir o versículo-chave e concluímos. Marcos 1, versículo 32 e 33. Podemos ler, meus amados? E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Irmãos, ela servia. A Bíblia diz que já era o pôr do sol. Quando é o pôr do sol, irmãos, simboliza que aquele dia acabou, que a noite vem escurecendo, que o perigo é iminente. Quantas vezes eu ligo para minha filha, ela dá aula, ela é professora e estuda na Universidade de Belas Artes do Paraná. Eu ligo para ela e digo: minha filha, o sol já está se indo, a noite vem entrando. Você quer que a mãe vá te buscar? Você quer que a mãe te leve um lanche? As pessoas, quando assaltaram ela, quando levaram o óculos, quando levaram a bolsa, o celular, e iam arrastá-la para violentá-la no passeio público, era bem no pôr do sol. Sabe quando nós estamos na BR, estamos enxergando bem, de repente o sol se vai. Pelo menos a sensação que eu tenho como mulher quando estou dirigindo, eu penso: vou ter que dirigir no escuro. O sol já está se pondo. Nos bate uma sensação de perigo, nos bate uma sensação, meus amados, de que o dia acabou. Se você não conseguiu o emprego até o pôr do sol, o que você tem a sensação é que ninguém mais vai te ligar. O que é o pôr do sol para nós, amados? É quando nós vivemos uma situação que nos amedronta, que nos constrange, que achamos que é o final da linha. Veja como Deus preparou uma surpresa na porta daquela casa. Quando o sol estava se pondo, que estava escurecendo, quando todos achavam que não ia acontecer mais nada, de repente Jesus abre a porta com aquela mulher. Quando Jesus abre a porta, Deus tinha atraído para a porta daquela casa uma cidade inteira para ver o milagre dele. Deus falou ao meu coração
O que você quer que eu atraia para a porta da tua casa? Se eu tive poder para atrair uma cidade inteira, eu não tenho poder para atrair salvação na porta da tua casa? Eu não tenho poder para atrair a cura na enfermidade para a porta daquela casa? Deus está fazendo uma promessa para nós neste lugar, repetindo. Sabe quando o Senhor está batendo na mesma tecla? Lamai. Sabe quando chega o pôr do sol para você? Você acha que tudo acabou, que nada vai acontecer, que o dia está se findando, que você está definhando, ai, anai, que você não vai sair do aluguel, que você não vai se levantar. Deus está falando, eu vou atrair para a porta da tua casa, eu vou atrair para a porta do teu quarto, eu vou atrair para o teu círculo de oração, eu vou atrair para a porta dessa igreja, Lamai. Bênção sobre bênção, surpresa em cima de surpresa, presente em cima de presente. O que você quer que Deus atraia para você nesta noite? Fique em pé, não quero passar do horário. Irmãs, olhe bem para mim. Irmãos, como pai, como obreiros da parte de Deus. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Até a data tão esperada, e às vezes tão deturpada, que é o Natal. Aonde você acha que esse ano ainda não vai acontecer mais nada, que já escureceu, que o ano já terminou, que parece que foi mais um ano de cativeiro, de situação. O Espírito de Deus manda eu falar neste lugar. Eu ainda vou atrair para o teu ministério. Eu vou atrair para a vida daquele que você gerou. Eu vou atrair para aquele que é portador da minha promessa. Ele pode estar portando uma arma, ele pode estar portando qualquer coisa, mas ele é portador de uma promessa da parte de Deus. E se você ficou em pé com o toque do Senhor Jesus, alamai, posicionada, acreditando no milagre, acreditando no impossível, alamai, para você não é pôr do sol, para você é início de um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O Senhor manda eu dizer a pessoas neste lugar, parece que não vai acontecer mais nada, foi um ano perdido, um ano de desespero, quantas vezes você achou que ia enlouquecer, escureceu para você, tudo ficou nublado, de repente teu mundo caiu, teu castelo se transformou em areia. Deus está falando, eu tenho uma porta aberta, eu tenho um imã, pelo meu espírito eu vou atrair honra para você, eu vou atrair um degrau para você, eu vou atrair um sonho do teu coração, eu tenho poder para abrir a madre,
Eu tenho poder, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu sou o que dou a vida, eu sou aquele que tira a vida. E Deus está neste lugar. Tu conta os dias. Olá, mãe. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Está tudo escuro. Você não vê uma luz nesse final de túnel. E Deus está dizendo, pois é. Você não vê, mas eu vejo. Eu te faço um desafio pela palavra de Deus. Eu te digo na autoridade do Espírito de Deus. Em poucos dias, o Senhor vai atrair. Alguma coisa vai mudar. Deus vai te dar sinal. Ata teu turbante aqui. Beba narrasui nexui mai. Uramarrassi me canderrei. Domine flaço de rai. Tu verás uma surpresa da parte de Deus. When the fly show my high. Tu receberás uma notícia que alegrará teu coração, que te fará saltar de alegria. Eu profiro na autoridade do Espírito de Deus. Você está em pé. Você foi tocado pelo Espírito de Deus. Quantas vezes alguém toca em nós indevidamente, toca na nossa honra, toca no nosso legado, toca em palavras, alabaxo e mahai, toca nos sentimentos, toca na ferida, lá, não está nem aí se sangra ou não sangra, lá, se derruba ou não derruba. Com Deus não é assim. Quando Ele toca, alguma coisa acontece. Deus está tocando em você. Deus está tocando nessa ferida. Deus está tocando nessa doença. Deus está tocando. Você está em pé. Você vai continuar em pé. E em pé você será mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui em nome do Senhor Jesus.